livro do profeta Isaías 64, verso 4. Isaías 64, verso 4. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que esse texto fala muito ao meu coração. Porque Deus está trabalhando. Amém? E ninguém crê, não? Deus está trabalhando. Se quiser tirar, pode tirar só um pouquinho para baixo aqui, só um pouquinho, no meu retorno. Só um pouquinho. Deus está trabalhando em favor dos seus. Diga, Deus está trabalhando em favor da minha vida. Amém? Então, olha o que diz o texto aí, Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Deus está trabalhando ao meu e ao seu favor. Aleluia. Aleluia. Tem alguém esperando algo de Deus? Tem alguém clamando e colocando alguma coisa, algo aos pés de Jesus, aos pés da cruz? Se você tem clamado, se você tem orado, Deus está trabalhando. Amém? Agora, o interessante é que nós não podemos simplesmente fazer uma abordagem desse versículo sem antes falar do seu contexto, porque há um contexto aqui imediato do texto. E Isaías foi um grande profeta, o livro de Isaías está situado no compêndio dos livros dos profetas maiores, e ele é o profeta mais citado no Novo Testamento. E Isaías é o chamado profeta messiânico. Profetizou muito acerca do Messias, daquele que iria vir, Jesus Cristo, que nós sabemos. O judeu assim não crê, mas a igreja crê que Jesus é o Messias, Jesus é o ungido. E Isaías foi um dos que mais profetizou, sobre a vinda do Messias, a vida do ungido. E no verso 4, ele está ligado a um contexto onde Isaías profetizou antes da queda do Império de Israel e de Judá. Nós sabemos, quem estuda a palavra de Deus, que Deus sai com o povo do Egito, entra na terra de Canaã, Moisés morre, Josué tem essa missão de conduzir o povo pela terra prometida, em batalhas, em conquista, eles vão conquistando, e vem o período dos juízes, e lá na frente o povo olha ao redor e vê que o povo não tinha um rei. O povo era governado pelo próprio Deus, porque Deus governava o povo através de juízes e profetas que se levantavam, traziam mensagem, falavam a respeito da lei que Deus deu a Moisés, e o povo era literalmente direcionado por uma voz profética. Entretanto, o povo olha para o lado, vê as outras nações e vê que as outras nações tinham reis, tinham governadores, imperadores, e eles clamam por um rei. Então, Deus falou: vocês querem um rei? Então eu vou dar um rei para vocês. Na época, o profeta era o profeta Samuel. Samuel se entristece com aquilo, porque Samuel era uma espécie de líder espiritual da nação, e Deus fala: calma, Samuel, não foi a vocês que eles rejeitaram, foram a mim que eles rejeitaram. Mas eles escolhem um rei, e Saul é escolhido rei. Deus dá um rei a eles, Saul. E todos conhecem a história de Saul. Saul peca,
Saul é destituído, depois Deus traz Davi, o rei Davi, institui Davi como rei, depois vem Salomão, e depois de Salomão as coisas começaram, né, a caminhar de uma forma bem errada. O povo se desviava, o povo levantava ídolos, altares, muito também por influência do próprio Salomão, que casou com muitas mulheres e trouxe os cultos, os templos religiosos para dentro de Israel. E o povo começou a se desviar, apostasia, quando de repente o reino se divide em reino do norte, conhecido como Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá, onde ficava a capital, Jerusalém. Reino do norte, se separaram, houve uma separação do povo, uma rixa, uma briga. Os irmãos, uma família, uma nação inteira se dividiu em dois. Norte, 10 tribos, e no sul, 2 tribos. A tribo de Judá, se eu não me falha a memória, de Benjamim, é isso? Judá e Benjamim. E entra reis, sai reis, alguns fazem a vontade de Deus, outros fazem a vontade dos ídolos, vontade de outros deuses, e Israel fica oscilando, Judá fica oscilando, entre uma hora está agradando a Deus, outra hora está desagradando a Deus, e Deus começa a enviar profetas para alertar sobre o arrependimento, e eles, por muitas vezes, mataram profetas, não acreditaram nas mensagens dos profetas. Quando Deus levanta Isaías para profetizar: vocês vão para o exílio, vou destruir essa terra, vou deixar essa terra desolada. E Isaías profetiza a destruição de Israel, de Judá, o exílio babilônico, o abandono da lei. Eles estavam abandonando literalmente a lei, já não se falava da lei do Senhor. Mas ao mesmo tempo que Isaías profetiza a destruição, o exílio, a morte, a terra ficaria desolada, arrasada pela guerra, pela fome, pela espada. Isaías também profetiza a restauração de Israel, que um dia Deus ia restaurar Israel, porque Deus havia feito uma aliança com Davi, e mais atrás Deus havia feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. É ratificada essa aliança. Então Deus vela pela sua palavra para cumprir, e Ele diz: Isaías, eu vou destruir, vocês vão para o exílio, o povo vai ficar na Babilônia, mas eu vou com mão forte tirar o povo do cativeiro e vou trazer novamente para essa terra. E Isaías profetiza a restauração, e Isaías profetiza a maior beleza de toda a profecia de Isaías é a vinda do Messias, aquele que sentaria no trono de Davi, aquele que reinaria e julgaria as nações com cetro de justiça. E ele profetiza a vinda do Messias, e ele profetiza o reino de Deus, ou o reino messiânico, que alguns estudiosos, vão dizer o reino milenar, onde Cristo virá na terra, literalmente, governar as nações com a sua igreja. Ele profetiza todo esse enredo, está no livro, e muitas coisas mais está no livro de Isaías. O interessante é que quando nós lemos esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos entender um pouco do que Deus está falando com aquele povo, porque desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu, nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viu, o Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse verso é no capítulo 64.
Por que essas palavras estão no capítulo 64? Porque literalmente Isaías está falando de tudo que foi profetizado, de tudo que foi falado. Deus tem compromisso e Ele está trabalhando para cumprir a sua palavra. Ele está trabalhando por aqueles que estão esperando esta promessa se cumprir. Esse é o verdadeiro contexto aqui desta palavra. Isaías está falando: calma, povo, vai acontecer muitas coisas, guerras, vocês vão para o exílio, mas Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai trazer vocês de volta para onde vocês serão lançados, e Deus vai trazer o Messias e vai implantar o reino, porque Deus está trabalhando por aqueles que estão esperando esta promessa. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Mas eu queria destacar aqui pelo menos 4 pontos para a gente refletir sobre os princípios extraídos desse texto, que se aplicam também à nossa vida, como Israel de Deus. Nós somos também Israel de Deus. Nós somos também o povo de Deus. Nós fomos enxertados na videira. E a videira é Jesus. Amém? Nós fazemos parte, desta promessa. Então, o texto tem verdades que nós podemos aplicar também às nossas vidas. E a primeira verdade que eu gostaria que você se atentasse é esta: ninguém se compara ao nosso Deus. Aleluia! Eu vou falar mais uma vez, talvez você não entendeu. Ninguém se compara ao nosso Deus. Ninguém se compara ao teu Deus. Ele é o nosso Deus pessoal. Ele é um Deus coletivo, mas Ele é meu também. Maria, o cântico de Maria, Maria vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus é meu, Deus é seu, Deus é nosso, Ele é o nosso Deus, e ninguém se compara ao nosso Deus. O texto está dizendo: desde a antiguidade, nunca se viu algo assim, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que estão esperando. Isaías está falando: existem deuses, existem espíritos, mas Deus como Yahvé, Deus como nosso Deus, Deus como eu sou, Deus como Jeová, o Senhor dos exércitos, não há. Só há um Deus como Deus dos céus e da terra, e esse Deus é o nosso Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Aleluia! Deus é único, nosso Deus é único, poderoso, grandioso, glorioso, majestoso, bondoso, misericordioso. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus, e não há ninguém, não há outro como o nosso Deus. É a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Não há ninguém como o nosso Deus. Por isso louvamos, por isso cantamos, por isso regozijamos na presença do Senhor, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus que possa salvar. Olha o que diz Jeremias 10, 6. Jeremias 10, 6. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e é poderoso, poderoso é o teu nome. Vamos ler todos juntos aqui? Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande
e grande o teu nome em poder. Aleluia. O nome do Senhor há poder, o nome de Jesus há poder, o nome do Todo-Poderoso cura o enfermo, o nome do Todo-Poderoso abre portas, o nome do Todo-Poderoso te salva. Aleluia. Então Isaías está falando, não há outro Deus como nosso Deus. É a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Teu Deus é grande, aleluia. Nosso Deus é grande, irmãos. Aleluia. Aleluia, o Senhor é grande. Ah, se tomássemos essa verdade todos os dias das nossas vidas. Porque às vezes estamos tão rodeados de lutas, aflições da vida, desafios no ministério, desafios na família, no lar, e às vezes nossa autoestima, a nossa fé começa a desmorecer, mas Deus está falando nessa noite, eu sou grande, grande é o nome do Senhor, teu Deus é grande, irmão, clame a Ele, em meio às adversidades, aleluia. Não há Deus, não há ninguém semelhante a Ti, ó Senhor. Aleluia. Deus quer fazer coisas grandes e firmes, por isso que Ele diz, clama a mim, está difícil? Clama a mim, está difícil? Ora, está difícil? Se humilha nas potentes mãos do Senhor, se humilha na presença do Senhor, que Ele vai te exaltar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tu quer resposta? Clame ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós temos que clamar mais. A igreja tem que clamar mais. Amém? Você tem que orar mais. Esses dias eu estava lendo os evangelhos, e aí passava, né, uma situação, e Jesus se ausentou para orar. Aí passava outra situação, um milagre, uma cura, e Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus tomou Pedro e Tiago e foi orar. E Jesus orava. E Jesus foi para o deserto para orar. E Jesus orava. Irmão, se Jesus precisou orar, porque Ele estava em carne, imagine eu e você. Nós precisamos orar mais. Aleluia. O diabo não tem medo de carteirinha, de roupa bonita, de aleluia e glória a Deus. Não, o diabo não tem medo de nada disso. Mas quando um crente está de joelho orando, meu irmão, quando a igreja está de joelho dobrando, aleluia, os grilhões estão sendo quebrados, as portas dos cárceres estão sendo abertas, quando a igreja começa a orar. Não é isso que aconteceu com Pedro na prisão? A igreja orava e Deus dava livramento. Então nós precisamos orar mais. Aleluia. Então, ninguém se compara ao nosso Deus. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto de Isaías: Deus age em favor dos seus filhos. Amém? Aleluia. Deus age em teu favor. Aleluia. Tu tem um Deus grande e um Deus que age a teu favor. O Deus que age ao meu favor. É isso que Ele está dizendo. Vamos voltar lá para 64, Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que esperam. Ou seja, Deus está trabalhando pelos seus filhos, pelos seus servos. Deus está agindo por aqueles que estão confiando nele, por aqueles que têm uma aliança com Ele,
por aqueles que entregaram a sua vida a Ele, por aqueles que o amam. Aleluia! Abra o texto de Números 11, verso 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá a minha palavra se cumprirá ou não. Olha o que Deus está falando para Moisés. Será que a mão do Senhor se encurtou? Moisés está aqui numa dúvida, e o próprio Senhor diz: será que a minha mão se encurtou, Moisés? Você vai ver a minha glória. A minha mão não está encolhida. Não, Moisés, tu vai ver a minha glória, porque eu estou agindo pelo meu povo. Eu estou agindo desde quando eu mandei você a Faraó, desde quando você pisar lá na terra prometida. Eu estou agindo por esta nação, eu estou agindo pelo meu povo, eu estou agindo pelos meus filhos. Deus age ao nosso favor. Aleluia. Deus está agindo ao seu e o meu favor agora. Deus está guardando a tua casa. Deus te trouxe até aqui. Aleluia. Quantos tiveram uma semana aqui no bairro meio conturbada aí? Quem sai para trabalhar, quem volta, mas o Senhor te guardou. Aleluia. O Senhor trabalhou pela tua vida. O Senhor deu ordem aos seus anjos, ao teu e ao meu respeito, porque Ele age ao nosso favor. Aleluia. Deus te guardou até aqui, amado. Deus te trouxe até aqui, porque Ele está agindo na minha e na tua vida. Aleluia, Deus age e vai continuar agindo. Não esmoreça a sua fé. Aleluia. Não temos, ninguém se compara ao nosso Deus. Deus age ao teu favor. Terceiro ponto, terceira verdade que eu encontro. O tempo de Deus é diferente. Aleluia. Fala assim: o tempo de Deus é diferente. Porque às vezes eu quero uma coisa, mas o tempo de Deus é diferente. Às vezes Deus promete uma coisa, mas é no tempo dele. Às vezes Deus libera uma palavra, mas é no tempo dele. Deus liberou uma palavra para Abraão. Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, olha para a terra, conta a areia da terra, assim será a tua descendência. Aleluia. E Abraão já era, de idade avançada, mas essa promessa só foi se cumprir na vida de Abraão com cerca de 99 anos. Muito tempo depois, Deus cumpriu a sua palavra, porque o tempo dele é o tempo dele. Não foi diferente com José do Egito. José sonha um sonho, tem um sonho, conta aos seus irmãos, seus familiares, de que ele via ele sendo exaltado diante da família dele, mas o sonho só foi se cumprir muito tempo depois, quando ele havia passado por dor, por sofrimento, por aflições, pela escravidão, pela servidão no cárcere, até chegar à posição de ser governador do Egito. A segunda pessoa do Império Egípcio, um dos maiores impérios na sua época. A segunda maior pessoa no mundo, porque era o Império Egípcio. De sorte que veio uma fome sobre a terra, e que nações de vários lugares
vieram buscar alimento no Egito. E Deus engrandeceu o próprio Egito e Faraó por causa de José. Mas tudo no tempo dos Deus. No tempo de Deus, irmãos. O tempo de Deus é diferente. O texto vai dizer que Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Tem coisas que tem que esperar, irmão. Não é na tua hora, não é na minha hora. Tem coisas que é devagar, tem coisas que vão acontecendo e nós às vezes queremos nos afobar. Eu falei aqui de Saul. Saul recebeu uma palavra do profeta: espera. Mas com pressa ele foi e sacrificou quando era para esperar. E quando o profeta vem, ele fala: acaso Deus se agrada mais de sacrifício do que se obedeça a sua palavra? E ali no mesmo dia, um reinado curtíssimo, segundo o coração de Deus, porque ele continuou reinando, mas sem a presença mais de Deus, sem a vontade de Deus, ele foi destituído. Então, quando você receber uma palavra, quando Deus te der um direcionamento, ou quando você estiver diante de uma situação, busque a Deus, espere o tempo de Deus, porque Ele trabalha no tempo dEle. Aleluia! Lá em 2 Pedro 3, 8, 9, Pedro vai falar: porque para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo dEle é diferente. Na verdade, se pararmos para ficar conjecturando, meditando, filosofando, na verdade Deus não tem nem tempo, porque Ele habita a eternidade, Ele está em outra dimensão, Ele é tão poderoso, Ele é tão alto, Ele é tão sublime, Ele é tão além daquilo que podemos pensar ou imaginar, que Ele não é preso ao tempo, à geografia, ao espaço. Ele está acima de todas essas coisas. Ele se move na eternidade não tem tempo. Quando subirmos, como fomos arrebatados, como passarmos dessa vida para outra, a carne já não vai mais dominar o tempo, o espaço, seremos como Ele é. Aleluia! Não estaremos mais tempo, estaremos com Ele por toda a eternidade. É isso que a palavra de Deus diz, é eternidade, não tem tempo, não tem fim, não tem começo, é eterno, é eterno. Mas, para Deus trabalhar na terra, Ele estabelece um tempo. E o tempo que Ele estabelece não é o teu e é o meu. É diferente. Você precisa aprender a esperar. Muitas vezes nós geramos expectativas. E muitas expectativas não acontecem porque foram fantasias nossas. Mas tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são direcionamento de Deus, tem coisas que sim, vão acontecer, mas num determinado tempo. Salomão diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, porque lá em cima, Salomão já está revelando, lá em cima não tem tempo, por isso que ele está falando, debaixo dos céus, de lá para cá, ó, tem tempo, mas quando passarmos, estaremos com todo sempre com Ele, aleluia, irmãos, como eu amo o dia da volta do Senhor Jesus, como nós devíamos ansiar por esse dia e aguardar, aleluia. Então, o tempo de Deus é um tempo diferente. E Deus, e o profeta Isaías está falando. Ele está trabalhando, mas por aqueles que esperam. Quando fala de espera, ele está falando de tempo, né? Não é isso? Tempo. Tem que esperar. Por quê? Voltando ao contexto do texto, Isaías está profetizando e o império babilônico ainda nem havia levado cativo Israel e Judá. A cidade ainda não havia nem sido destruída.
Mas ele está dizendo, vai ter um tempo onde essas coisas vão acontecer, onde Deus também vai restaurar todas as coisas, vai enviar o Messias, o ungido, e vai restaurar o reino, e vai plantar o reino. Aleluia! E Jesus, João Batista e Jesus, eles vêm pregando o quê? O evangelho do reino. Aleluia! Aleluia! Então há um tempo determinado para cada coisa. E o tempo de Deus é diferente, irmãos. Se tu tem certeza que tu tem uma palavra de Deus, descansa, confia. Porque também muitas vezes nós recebemos palavras que às vezes são de Deus e não são. No tempo dos profetas mesmo, os profetas falaram paz é a paz quando não haveria paz. Então, tem pessoas se levantando hoje, dizendo que são profetas, que são ungidos, que são mulheres de Deus, e estão causando confusão no seio da igreja, para bagunçar, para desvirtuar, para tirar irmãos da igreja. Jesus mesmo disse que nos últimos dias muitos virão em meu nome. Vir o nome dele é vir dizendo, eu sou cristão, eu sou irmão, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou profeta, eu falo em nome de Jesus. Tem muitos irmãos por aí, muitos vão vir no nome do Senhor Jesus. Por isso que o crente ele precisa de discernimento, intimidade com Deus, para discernir uma palavra profética, para discernir aqueles que vêm até ele com uma palavra. Uma vez, o bispo, eu acho que já contou isso aqui, lá em Madureira, né? As profetizas lá, Deus está me dizendo que você espanca a sua mulher, não foi isso? Aí o bispo, então fala aqui com ela, porque ela está aqui do lado, não acontece nada disso não. Irmãos, isso há 35 anos atrás, imagine hoje. Tem muita gente se levantando, dizendo paz, paz, quando não há paz. Cuidado, né, com o que você ouve aí fora. Abrindo um parênteses, cuidado com o que você ouve no YouTube. O YouTube é bom, tem coisas boas, mas tem muitas coisas causando confusão no seio da igreja, para dividir a igreja. Irmãos, tem coisas que são doutrinas, são direcionamentos locais da palavra, não é questão de igreja está certa ou a igreja está errada, são coisas doutrinárias, são direcionamentos que Deus dá para esta igreja, e tem muitas pessoas dando ouvido a youtubers, pessoas que não sabem nem o que é pastorear, pessoas que fazem um cursinho ali, aí vai para o YouTube falar que é pregador, que é mensageiro. Cuidado. Saiba com quem você está ouvindo. Então, ninguém se compara ao nosso Deus. Deus age por você e por mim. O tempo de Deus é diferente. E o quarto e último, verdade que eu aprendo aqui nesse texto, queria compartilhar. É necessário esperar em Deus. Amém? Já falamos um pouco disso. Mas é necessário esperar em Deus e de Deus. Vou falar de novo. Talvez você não tenha entendido. É necessário esperar em Deus e esperar de Deus. Porque muitos esperam, mas esperam de alguma coisa ou de alguém. Você precisa esperar de Deus. Ou muitos nem esperam. Eles vão deixando a vida levar. Não criam expectativas sadias. Não criam expectativas segundo a palavra, segundo o Espírito Santo está falando, segundo o que a Bíblia já prometeu, já revelou. Não, tem pessoas que não esperam nada. Porque, olha o que diz Hebreus, eu gosto muito desse texto, Hebreus, abra lá em Hebreus 11:1.
Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Eu vou melhorar a tradução aqui, talvez mais parecida. Ora, vamos ler nessa mesma tradução aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aprende isso. É a prova das coisas que não se veem. A fé, quando você tem fé, quando você aplica a fé, quando você tem uma fé genuína, algo que brota, algo que vem da tua alma, do teu irô, do teu espírito, a fé, ela gera uma expectativa, ela gera uma espera. Olha só, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Esperam. Ora, se eu tenho fé em algo, ou em alguma coisa, ou em alguma situação, eu espero alguma coisa. Vocês estão entendendo? Eu estou esperando alguma coisa, principalmente de Deus, porque a fé, ela vem de Deus. Então é necessário esperar em Deus e esperar de Deus. Falamos aqui no início que Deus é grande, Deus é poderoso. O nome do Senhor cura, o nome do Senhor liberta, o nome do Senhor transforma, salva. O nome do Senhor abre portas, fecha portas. O nome do Senhor tem poder. Então, nós precisamos esperar no Senhor e gerar convicção no nosso interior, naquilo que Deus já falou, ou naquilo que Deus está te direcionando. E esperar, ter fé naquilo que Deus falou. Isaías está falando, nem os olhos viram, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por aqueles que estão o quê? Esperando. Porque talvez você não esteja gerando nada, não está gerando nada. E Deus nesses dias, Ele quer gerar algo no seu interior. Nesses dias, Deus vai gerar algo no seu e no meu interior, para que possamos esperar nele. E às vezes nós falamos, né, de coisas que nós ansiamos, almejamos, coisas que nós desejamos, coisas palpáveis, coisas concretas, mas mais do que isso, Deus está dizendo, eu quero gerar coisas maiores. Aleluia. Eu quero gerar coisas além do que você imagina ou pensa. Eu quero gerar em você cura. Aleluia. Eu quero gerar em você um ministério profético. Eu quero gerar na minha igreja um ministério da palavra, um ministério evangelístico. O Senhor quer gerar no meio da sua igreja algo, mas é preciso esperar de Deus. Precisamos abrir a palavra de Deus, ler as Escrituras e falar, Senhor, faça-se em mim essa palavra, cumpra-se em mim. Isaías, no início do livro, ele tem a revelação. Ele diz, no ano que morreu o rei, se não falha a memória, Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a glória do Senhor enchia toda a terra. Ele continua dizendo, e depois ele viu uma voz no céu dizia, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós?
Isaías, depois de ser tocado e já ser purificado da sua imundície, da sua língua pecaminosa, ele disse: Senhor, envia-me a mim, eu quero ir, Senhor. Aleluia! E Deus gera nele um ministério profético. E ele profetiza. Aleluia! Quem mais profetizou sobre Jesus? Isaías. Mas ele diz: Senhor, eis-me aqui. Aleluia! O que tu tens gerado, meu irmão? Paulo vai dizer: se esperarmos do Senhor Jesus, de Deus, somente desta vida, somos os mais dos miseráveis homens. Paulo não está dizendo que você não precisa ou que você não pode esperar algo de Deus. Em nenhum momento você vê Paulo falando isso. Ele diz: se esperarmos somente nesta vida, sim, aí somos os mais miseráveis. Porque há uma outra vida, ou seja, há uma outra dimensão, é a dimensão celestial, é a dimensão espiritual, é a dimensão onde as coisas, elas estão acontecendo e muitas vezes nós não vemos, e nós estamos alheios, porque estamos contaminados com tantas coisas dessa terra, estamos olhando tanto as dificuldades, estamos olhando tanto as lutas, que nós não conseguimos entrar na dimensão espiritual, não conseguimos andar em espírito, e não conseguimos acessar uma revelação maior daquilo que Deus quer, para mim e para a sua vida, mas coisas espirituais que Ele quer fazer através de nós. Aleluia! Deus quer ganhar a tua família. Deus quer te usar para ganhar os teus vizinhos. Deus quer te usar para expulsar demônios. Deus quer te usar para ganhar almas para Jesus. Deus quer te usar com poder e grande glória. Mas é preciso gerar algo em Deus. É preciso fé. A fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. O que tu tem gerado de Deus? Irmãos, nós não podemos ler a Bíblia e achar: foi só lá atrás, como alguns irmãos dizem, creem no cessacionismo, que os dons cessaram, onde o ministério profético cessou, onde as coisas foram lá em Atos dos Apóstolos, foram para a igreja primitiva. Não! Deus quer derramar o seu poder e a sua glória nesses dias, na sua igreja. Aleluia! Jesus disse que o tempo do fim, Ele diz lá no sermão escatológico, haveriam 2 grupos de noivas, umas nécias, mas outros que carregavam azeite, as suas lamparinas cheias do azeite. Isso significa a presença do Espírito Santo atuante no meio da igreja. Deus ainda quer fazer no nosso meio, mas Ele precisa achar corações disponíveis nesses dias. Aleluia. Os campos já estão brancos, amado. Aleluia. Deus quer te usar. Deus não quer usar só o pastor Abel, não. Deus não quer usar só o pastor José Carlos, não. E nem todo mundo vai ser usado aqui em cima, irmão. Entenda isso com muito amor, muito carinho, irmãos. Nem todo mundo vai ser usado no palco, no altar, como você queira chamar, no tablado, nos holofotes, nem todo mundo vai ser usado nas mídias, não. Mas cada refeição que você serve para alguém, aleluia, você está cumprindo a palavra de Jesus. Cada vez que você vem na igreja e recebe uma alma ali e dá um abraço e diz: Jesus pode transformar o seu ser, a sua alma. Cada vez que você vem e fala de Jesus, cada vez que você varre ou lava, cada vez que você oferta e a sua oferta chega lá na África, ou lá no Amazonas, através dessa ministração em Minas Gerais,
Não sei, mas Deus quer te usar em alguma coisa, mas você precisa gerar no seu interior algo. Você precisa esperar de Deus alguma coisa. E Isaías está falando: Senhor, envia-me a mim. Me usa. Me usa. Mas temos sido tão egoístas. E estamos, nesses dias, sendo tão egoístas, tão... queremos só Jesus para nós. Temos sido tão egocêntricos que só queremos para nós. Quantas vezes você falou de Jesus nesse ano? Quantas vezes você evangelizou? Quantas vezes você trabalhou esse ano na casa de Deus? Deus quer te usar. Deus quer te usar e Ele está trabalhando. Aleluia. Deus está trabalhando nesta igreja. Aleluia. Você pode dar um amém aí, um aleluia? Mas Deus vai trabalhar através da minha e da sua vida. Aleluia. Deus está trabalhando. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, cujo coração sou totalmente dele. Deus está procurando, irmãos. Jesus lá no poço com a mulher samaritana, ele diz: a hora vem, e já chegou, em que o Pai procura os adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando, irmãos, trabalhadores. Jesus diz: os campos estão brancos. Aleluia. Deixa Deus te usar. Nós precisamos tirar um pouco o foco do natural. Sabe, esses dias, uma pessoa me perguntou: e aí, pastor, e o ano que vem? O que vai ser para o ano que vem? E eu falei: não sei. Só sei que nós vamos orar. Aleluia. Eu sei que nós vamos orar. Porque nós estamos evangelizando. Nós estamos pregando. Nós estamos ensinando. Nós estamos discipulando. Então não sei, irmão. Nós vamos orar. Ano que vem nós vamos orar, irmãos. Aleluia. Ano que vem você vai orar, irmão. Ano que vem nós vamos orar. Para que os céus estejam abertos. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Deus quer fazer coisas grandes, irmãos. Aleluia. Mas Ele precisa encontrar corações disponíveis. Ele precisa encontrar corações onde Ele vai poder direcionar, onde Ele vai poder guiar, onde Ele vai poder usar. Como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Deus vai fazer coisas grandes. Na verdade, Deus já está até fazendo, porque às vezes nós não percebemos. Deus está fazendo coisas grandes, irmãos. E nós temos que só agradecer, porque Ele já tem feito no nosso meio. Aleluia. E Ele vai continuar fazendo na minha e na sua vida. Aleluia. Porque ninguém se compara ao nosso Deus. Aleluia. Ninguém se compara ao nosso Deus. Porque Ele trabalha pelos seus. Porque no tempo dEle Ele age. E porque nós esperamos e confiamos nele. Por isso que Deus vai fazer. Com um, com dois, com três. Deus vai fazer, irmãos. Aleluia. Lutas vão se levantar, muitas lutas se levantam, mas é isso que o Espírito Santo está te falando hoje.
é que você não pode olhar para as lutas. Você precisa olhar para os céus, porque o teu socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm no casamento, no lar, na família, no emprego, na faculdade, no ministério, sei lá, onde quer que sejam, o que Satanás quer fazer é fazer você andar cabisbaixo, olhando para baixo, porque ele sabe, se você levantar a sua cabeça, você vai olhar para os céus e vai glorificar o nome do Senhor e vai ser fortalecido, como diz a palavra: se te mostrares fraco, frouxo no dia da tribulação, a tua força será pequena. Então olhe para o alto. Aleluia, você que está batalhando em alguma área, você que está com dificuldade em alguma área, não sei qual é a área, mas Deus está trabalhando pela sua vida, e você precisa tomar posse dessa palavra e ter fé, e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão. E agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30, e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas. Aqui na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.